Você já ouviu falar em volatilidade? Esse é um dos conceitos mais importantes para fazer uma boa alocação de ativos e navegar com sucesso pelo mercado financeiro. Imagine uma montanha-russa. A volatilidade define as subidas e descidas dos preços dos ativos, como as ações, índices, moedas e títulos públicos. E quando nós falamos de investimentos, entender a volatilidade significa saber até que ponto você pode esperar que o valor do seu investimento flutue em um determinado período. Para você, essa pode ser a chave para você decidir se deve comprar, segurar ou vender um determinado ativo. Afinal, ela mostra tanto as oportunidades de lucro quanto os riscos de perda. Dominar esse conceito é crucial, porque ao entender as oscilações e o que as provoca, você se equipa para tomar decisões mais racionais e estratégicas, alinhadas ao seu perfil de investidor. Eu me chamo André Fogaça, eu sou cofundador da Guia Invest, sou especialista em investimentos e investidor há 20 anos. E eu tô aqui para te ajudar a alcançar a sua liberdade financeira através dos investimentos. Então já dá um like nesse vídeo e segue o nosso canal para mais conteúdos como esse. A volatilidade é um termo que sempre aparece quando a gente trata de investimentos. Pense na volatilidade como o quão agitado pode ser o mar em que flutuam os preços dos ativos. Quanto mais volátil, mais intensas são as ondas, porque são os preços que podem subir e descer rapidamente. E isso pode abrir portas para lucros tentadores, mas também traz riscos que você não pode ignorar. E para medir essas ondas do mercado, a gente usa algumas ferramentas interessantes. E uma delas é o desvio padrão dos retornos de um ativo. Essa é a medida oficial de volatilidade dos ativos no mercado financeiro. O desvio padrão é como uma régua que mede o quão longe, para mais ou para menos, os preços podem se afastar da sua média. Por exemplo, se uma ação tem um preço médio em torno de R$50, mas em alguns dias ele chegou a 60, em outros ele caiu para 40, e essas variações são frequentes, a gente pode dizer que essa ação tem uma volatilidade alta. Outra ferramenta interessante é o chamado índice VIX, também chamado de índice do medo. Ele é como um termômetro que mede a ansiedade geral do mercado, focando nas expectativas de volatilidade para o índice S&P 500, que é um dos principais índices do mercado americano. Então, um VIX alto indica que os investidores esperam muita turbulência à frente, enquanto que um VIX baixo sugere calmaria. Conhecendo essas métricas, você ganha uma visão mais clara sobre o que pode esperar do mercado e se prepara melhor para enfrentar tanto os momentos de alta quanto o de queda dos preços. Agora vamos falar de algo prático. Imagine a ação de uma grande empresa como, por exemplo, a Apple ou a Tesla. Elas são conhecidas por suas oscilações de preço. Quando a Apple lança um novo iPhone, por exemplo, é comum a gente ver a sua ação subir ou cair significativamente, dependendo aí das expectativas do mercado. Essa oscilação é a volatilidade na prática. Se você acompanhar o gráfico dessas ações, você vai ver picos e vales que refletem as reações dos investidores às notícias, aos resultados financeiros ou também às mudanças no mercado. Veja só o exemplo da Magazine Luiza, uma das empresas aí de varejo bastante conhecida aqui no Brasil. As ações da Magazine Luiza, elas são conhecidas por suas oscilações de preço, pela sua volatilidade. Por exemplo, em março de 2020, as ações da Magazine Luiza caíram para cerca de R$ 5,60 durante o início da pandemia. Mas depois elas dispararam para aproximadamente R$ 27 em dezembro do mesmo ano, impulsionadas aí pelo aumento das vendas online e pela recuperação econômica. Esta variação expressiva é um exemplo claro de volatilidade. Se você observar o gráfico da Magalu, você vai notar picos e vales marcantes que refletem as reações dos investidores a anúncios de resultados financeiros, aquisições importantes ou mudanças nas políticas econômicas do país. Agora, se você está de olho
Em fundos de investimentos ou no agitado mundo das criptomoedas, a volatilidade também é crucial aqui. Fundos que investem em ações tendem a ser mais voláteis do que aqueles que focam só em renda fixa. No caso das criptomoedas, como o Bitcoin ou Ethereum, a volatilidade é ainda mais evidente. Não é raro a gente ver um Bitcoin subir ou cair mais de 10% num único dia. Essas moedas digitais são influenciadas por uma variedade de fatores, desde regulamentações governamentais até o próprio sentimento do mercado. Bom, agora que você já tem uma base sobre a ideia do que é a volatilidade, vamos tratar aqui das causas da volatilidade. Eu quero começar mostrando o que faz ter essas variações malucas, começando pelos fatores econômicos. Então veja, uma simples mudança na taxa de juros pode fazer as ações subirem ou descerem como numa montanha-russa. Isso acontece porque a taxa de juros afeta diretamente o custo do dinheiro. Quando o Banco Central decide cortar as taxas, por exemplo, o dinheiro fica mais barato, as empresas investem mais e as ações tendem a subir. Mas, se eles aumentam as taxas, o dinheiro fica caro, os investimentos esfriam e o mercado pode dar uma bela caída. E não é só isso. Até a inflação, quando foge do controle, pode deixar o mercado muito mais nervoso. E os eventos globais, então? Vamos trazer aqui um exemplo bem recente. Vamos pegar o exemplo da pandemia do Covid-19. Você provavelmente lembra como é que o mercado ficou. De repente, de uma hora para outra, todo mundo resolveu vender, com medo do que viria pela frente. E as bolsas caíram drasticamente naquele período. Mas não são só as pandemias que mexem com isso. Conflitos políticos, eleições importantes, até mesmo rumores de mudanças em leis e regulações podem fazer as ações dançarem conforme a música. O mercado é sensível e qualquer sussurro de mudança lá fora, no exterior, pode causar grandes ondas de volatilidade no mercado financeiro aqui no Brasil. Você provavelmente já se deu conta que, na tentativa de tentar prever o futuro, muitas vezes a gente olha para o passado, não é? E é exatamente isso que a gente faz com a volatilidade histórica. Então, ela mede as variações passadas de um ativo, mostrando quão instável ele foi em um determinado período. Por exemplo, se você olhar para uma ação que teve muitos altos e baixos no último ano, a volatilidade histórica vai te dizer o quão volátil foi esse período, não é? Então, vai dizer o quão volátil é essa ação pela volatilidade histórica. Já a volatilidade implícita, ela é como um farol, porque ela vai iluminando o caminho pela frente. Ela se baseia, olha só, nas expectativas do mercado sobre a movimentação futura de um ativo. Então, se os investidores acreditam que algo grande está para acontecer, seja bom ou ruim, a volatilidade implícita ela acaba subindo. E isso é incrivelmente útil para você, especialmente se você gosta de operar com opções de ações. De novo, pense na volatilidade como um termômetro do risco nos seus investimentos. Ela mostra em tempo real o quão agitado os preços dos ativos podem estar. Quando a volatilidade é alta, significa que os preços estão dançando muito, para cima e para baixo. E isso sinaliza que há mais risco. Com riscos maiores, as oportunidades de ganho também podem ser maiores. Se você não gosta de viver no fio da navalha com seus investimentos, existem maneiras de você suavizar essas oscilações. E a diversificação é uma das estratégias mais conhecidas para fazer isso. É aquela história clássica de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Você dilui seu dinheiro em diferentes tipos de ativos, ações, títulos, imóveis, criptomoedas, para não depender só do desempenho de um deles. Assim, se um ativo cair, o outro pode subir e equilibrar a balança. Você já percebeu como o Ibovespa tem os seus dias de alta volatilidade? Em um momento está tudo calmo e no próximo pode disparar ou despencar com base nas últimas notícias econômicas ou políticas aqui no Brasil. Essa oscilação é a famosa volatilidade do mercado de ações. Quando se observa o Ibovespa, é possível perceber como ele reage às expectativas e reações dos investidores a eventos como eleições
mudanças na taxa de juros ou até mesmo escândalos de corrupção. E quanto às taxas de câmbio? Bom, elas são outro campo de batalha da volatilidade, especialmente com moedas como o dólar e o euro. Então imagina só, a variação do dólar impacta desde o preço daquele seu smartphone até o custo de uma viagem para o exterior. Quando o dólar sobe, quem investe em empresas exportadoras brasileiras, como as do setor de commodities, pode ter bons retornos. Mas se você está de olho em produtos importados ou uma viagem para a Europa, por exemplo, a alta do euro pode exigir um planejamento financeiro mais apurado nesse caso. O fato é o seguinte, e aqui vai uma grande sacada de você usar a volatilidade a seu favor. É possível você tirar grandes benefícios da volatilidade para lucrar investindo em ações. Nos períodos de intensa volatilidade, a minha estratégia se alinha com os ensinamentos de Benjamin Graham, o renomado pai do Value Investing, caso você não conheça. Esse método não é apenas uma técnica de investimento, mas é uma filosofia que se fortalece em meio às turbulências do mercado. E a alta volatilidade é a chave para o seu sucesso. Olha só, a essência do Value Investing é identificar ativos profundamente subvalorizados. Aqueles chamados diamantes brutos com fundamentos excepcionais que o pânico do mercado obscureceu. Com uma lista meticulosamente preparada de empresas sólidas e robustas, eu, pessoalmente, costumo analisar múltiplos como o PL e o PVPA. Por exemplo, se uma empresa líder de um setor tem um histórico de PL médio de 15, mas durante uma crise o seu PL cai para 8, devido a uma reação exagerada do mercado, é aí que essa estratégia entra em ação. No meu caso, eu fico propenso a comprar essas ações quando o preço delas despenca para níveis irracionalmente baixos, vamos dizer assim, bem abaixo do seu valor intrínseco calculado. Veja que esse método transforma a volatilidade de um inimigo temido em uma fonte valiosa de oportunidades. Sem ela, você não teria essas oportunidades. Olha só que interessante. Bom, estamos chegando ao fim dessa conversa sobre volatilidade do mercado. Espero que você tenha compreendido um pouco desse conceito que tanto impacta as nossas decisões de investimento. A volatilidade não é apenas uma medida de incerteza, mas também uma porta para oportunidades, como eu acabei de mencionar. Então lembre-se, a volatilidade nos mostra o quanto os preços dos ativos, como ações, fundos ou moedas, podem variar em um período. Com esse conhecimento, você pode ajustar melhor as suas estratégias, seja buscando segurança ou arriscando um pouco mais para ganhos potencialmente maiores. Reconhecer os tipos de volatilidade, a histórica, implícita, te ajuda a entender o passado, o presente e também prever, de certa forma, o futuro do preço dos ativos que compõem a sua carteira de investimentos. Com as ferramentas certas, você pode jogar o jogo a seu favor. Portanto, você deve olhar a volatilidade não como uma adversária, como um problema, mas como uma aliada na alocação de ativos, deixando seu portfólio mais robusto e adaptado ao seu perfil de investidor. Afinal, quanto mais você souber sobre como os preços oscilam, mais capacitado você vai estar para tomar decisões racionais e, quem sabe, mais rentáveis. E se você precisa de alguma ajuda para montar uma carteira com volatilidade adequada ao seu perfil, eu te convido a conversar com um dos nossos consultores de investimentos aqui da Invest Wealth. Eles têm total capacidade de orientar na adequação dessa carteira, garantindo que você esteja aí no caminho certo para atingir os seus objetivos de preservação e talvez multiplicação de patrimônio. Então é só clicar no link da descrição, preencher o formulário e aguardar nosso contato para realizar o agendamento da conversa. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.